Esse pecado, juntamente com ansiedade e depressão, parece que é o pecado do século, né? Parece que é o mal do século XX para cá, é ansiedade, depressão e pornografia. E hoje a gente vai abordar esse tema e estudar dicas, maneiras práticas de como se libertar disso de uma vez por todas, como continuar vencendo dia após dia, o que fazer depois da queda, o que fazer para não chegar à queda e como viver diariamente sem que isso seja um monstro que nos aterroriza desde a hora que acorda até a hora que durma. Primeiro, nós precisamos reconhecer que não é com a força do braço que nós vencemos a pornografia. Com a força do braço é impossível, impossível. Somente a graça de Jesus para nos livrar de tamanho mal. Eu mesmo digo isso porque alguns anos atrás, eu quando sofria intensamente desse mal, eu tentei livrar com o meu próprio braço. Eu tinha uma maneira até engraçada, né, de que quando eu me sentia tentado, eu pegava aquelas raquetes de matar mosquito e me dava um choque. Ou então eu ia tomar um banho gelado. Mas claramente eu falhei em todas as vezes, porque eu estava tentando vencer uma guerra com o poder do meu próprio braço, com a minha própria força. E essa é uma guerra que só é vencida com a força de Jesus, através do Espírito Santo. Sozinho não tem como. E também entender que é um processo, não é da noite para o dia. Claro que se o Senhor quiser, nós podemos ser libertos de uma hora para outra. Mas normalmente, analisando, conversando com outras pessoas que já sofreram e algumas que sofrem ainda desse mal, é um processo. E é como um bebê aprendendo a andar. Ele começa caminhando, aí ele começa a andar, aí ele cai. Aí ele levanta, anda mais longe, cai de novo. Até que uma hora ele vai viver sem cair, né? E só vai cair quando tropeçar. Essa é uma analogia que eu gosto de usar bastante, porque com o passar do tempo, as quedas elas viram apenas tropeços, né? E muitas das vezes nem tropeços, né? Ou tropeços longos, né? Coisas que são distantes, não é algo mais do dia a dia. Eu creio que a gente deve começar não se conformando. A gente vai ler agora Romanos 12, que diz assim: Romanos 12, 1, 2. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente. A pornografia ela é algo que instala no nosso cérebro e ela tem um mecanismo, cientificamente falando, de liberação de dopamina. O que isso acontece? Você faz pouco esforço para alta recompensa. Isso é tudo que o nosso cérebro preguiçoso gosta. Fazer pouco esforço e ter alta recompensa. Como hoje, né, nós temos muito fácil acesso devido à tecnologia, a qualquer momento, se a gente quiser, a gente pega o celular e vê, isso não exige nada de esforço, só que libera uma auto-recompensa. Então, o nosso cérebro ele trabalha assim: pouco esforço, alta recompensa. Então, ele quer sempre aquilo. É um nível alto de dopamina que libera, que quando você fica sem, sente falta, porque a sensação que isso causa é muito boa para o nosso cérebro. Só que, né, como a gente já falou em alguns outros vídeos, o salário do pecado é a morte. E nós, como amamos a Deus, não queremos ficar refém desses padrões desse mundo, não queremos nos conformar com os padrões deste mundo, não queremos aceitar uma vida de imoralidade sexual. E por mais que seja difícil, nós devemos lutar contra isso, não devemos de jeito nenhum cair no sentido de conformismo, de não dá, eu não consigo, eu já tentei, para mim. Tem jeito, sim. Em Jesus tem jeito. Através do Espírito Santo é possível viver uma vida livre de pornografia, por mais viciado que alguém possa ser, por mais coisas horríveis que alguém possa ter visto, é possível sim em Jesus. E isso é possível através de
intimidade com Deus. Né? A gente vai falar aqui de alguns passos, sendo o primeiro a intimidade com o Senhor. Porque se a gente se achega mais perto do Espírito, mais longe da carne a gente fica. Então, quanto mais perto das coisas de Deus, mais eu estou falando de Deus, mais eu estou ouvindo de Deus, mais eu estou falando com Deus, mais eu estou passando tempo com o Senhor, mais eu estou perto do Espírito. E quanto mais eu estou perto do Espírito, mais longe da carne eu fico. Logo, aquela tentação ela não tem mais tanto poder sobre mim. Porque o poder do Espírito de Deus, através, né, de Jesus, o poder de Jesus através do Espírito, ele me dá a condição de dizer não à tentação. Então, aquilo que eu não podia dizer não, pelo Espírito de Deus, aquilo que eu não podia dizer não para o pecado, pelo Espírito de Deus, agora eu posso falar não, eu não quero. Outro ponto é que não devemos viver na beira do abismo. É muito fácil a gente cair quando a gente está na beira do abismo. Só que quem diz que a gente precisa viver ali? Imagine um penhasco. Nós temos aqui a beira, né, que é para cair para cá, e nós temos todo esse resto para lá. Só que a gente, muitas das vezes, queremos viver aqui, ó, na beira. A gente sempre quer andar ali na risca, onde só um passo para cá, a gente cai. E o que é viver na beira do abismo? É a gente viver num ambiente de tentação. Eu tive muito problema porque eu tinha muito fácil acesso através de Instagram, de redes sociais. Então eu tomei uma decisão na minha vida, na época, de apagar tudo. De apagar tudo. De ser radical a ponto de não acessar mais aquilo que me causava o primeiro indício de queda. Então, a partir do primeiro indício de queda, que eu identifiquei, olha, às vezes eu entro aqui no Instagram, aparece alguma coisa e isso me leva para outra coisa. Então, peraí, então eu vou ir cortando pela raiz, né? Eu não preciso viver na beira do abismo, eu posso ir para cá, posso ficar mais longe da queda, porque é muito mais fácil eu cair quando eu tô aqui do que quando eu tô aqui, né? Então, através dessas atitudes de você ser um pouco mais radical. E ser radical por quê? Porque tem coisas que vão exigir radicalidade. Tem coisas que vão exigir que nós sejamos extremamente radicais. Jesus falou: se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele. É claro que Jesus não estava sendo literal, para você arrancar ali e ficar sem um olho. Mas ele estava querendo dizer que alguns pecados vai exigir que você tome uma postura firme, que você tome uma postura que a sua carne não quer e que vá te custar algo. Em alguns casos, como Jesus falando ali, até o olho, né? Dando o exemplo. Então, assim, é algo que vai exigir de nós uma radicalidade extrema muitas das vezes, porque é um pecado que vem enraizado de tempos. Muitos de nós sofremos há muito tempo atrás, de muito tempo atrás, porque não é de hoje que a tecnologia está disponível. Então, assim, a gente vinha de uma vida de quedas, aí conhecemos Jesus, Jesus nos resgata, nos limpa, nos purifica de todo pecado, e aí nós percebemos que dali em diante nós não queremos mais viver aquela vida de queda, nós queremos viver uma vida que agrade a Deus. Então a gente começa a lutar contra. Só que o lutar contra, ele também não deve ser sozinho. Primeiro, não é pela sua força, não devemos viver na beira do abismo, às vezes vamos ter que ser radicais e não lutar sozinho. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Por isso que a Bíblia fala: confessai uns aos outros para que haja cura. Claro que você não vai pegar o microfone da igreja, vai falar na frente de todo mundo, ou num jantar em família. Você vai pedir direcionamento do Espírito Santo. Você vai orar a Deus para que Ele te guie, para que Ele te direcione com quem você deve falar isso. Né? Um irmão maduro, às vezes vai ser a sua esposa. Né? Para as mulheres, às vezes pode ser o marido, mas, claro, orando muito a Deus para dar discernimento. Porque vai ter gente que não vai estar preparado para ouvir, para te ajudar a passar por isso, né? Vai ter gente que ainda é imaturo, que vai se escandalizar, que vai pensar alguma coisa, vai começar a te excluir. Então, tem que ser alguém mais maduro na fé do que você.
Pois quando você estiver sendo tentado, na hora da tentação, você liga para esse irmão ou irmã. Se você for homem, confesse para um homem. E se mulher, confesse para uma mulher. Porque esses pecados sexuais, eles são muito delicados de você falar com o sexo oposto. Porque a própria pessoa, às vezes, também está lutando e aí o que era para ser uma ajuda acaba virando uma tentação para outra pessoa. Então, assim, às vezes causa mais mal do que bem. Por isso que a gente tem que confessar uns aos outros com sabedoria, né? A gente pede um direcionamento para Deus, para que também não vire fofoca, para que também não seja algo que se espalhe, porque ninguém gosta de tratar esses assuntos, sabe? É uma gaveta que poucas pessoas gostam de mexer, mas que a gente não pode aceitar, porque esse pecado é um segredo com Satanás. O pecado da pornografia, ele é tão asqueroso, porque ele não exige que você gaste dinheiro, ele não exige que você saia de casa, ele não exige que você faça muito esforço, né? Diferente de uma droga que você tem que sair para comprar, que você tem que ter o dinheiro. Então, assim, é algo muito fácil. É muito fácil. Então, acaba virando ali, e a pessoa consegue fazer em oculto, né? Então, muitas das vezes acaba virando um segredo com Satanás. Então, o negócio é trazer luz para as trevas, não lute com isso sozinho. Traga sempre luz para as trevas. Assim, né, as trevas vão se dissipando e você vai conseguir vencendo dia após dia esse maldito pecado. Mas tá, a gente falou aqui sobre passos para evitar a queda, né? Não viver ali na beira do abismo, para a gente ser radical, para coisas que a gente faz que evite que eu caia, né? Assim como José ali fugiu da mulher de Potifar, a mulher queria ter relações com ele, e ele fala: Não, eu não vou desagradar meu Deus. E ele pegou e saiu correndo, extremamente saiu correndo. Mas e aí, o que fazer pós-queda? Não teve jeito, eu caí, eu pequei. O que fazer? Eu gosto muito de indicar, e era o que eu lia, e o que eu leio até hoje quando eu caio em qualquer pecado ou qualquer coisa que eu sinta que, nossa, eu errei aqui com o Senhor. Eu gosto muito de ler o Salmo 51. O Salmo 51, ele é os salmos que Davi escreve após ele ter caído com Betseba. Então ele é um salmo que Davi clama por misericórdia. E ali eu aprendi muito porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque quando ele peca e ele cai, a maior preocupação dele era em perder a presença. E todo mundo que cai vai saber agora do que eu estou falando. Quando se cai, a sensação que dá é de um gosto tão ruim, uma amargura, é como se fosse um gosto de fezes na boca. É algo assim extremamente ruim. A gente quer se encolher, a gente quer se esconder, a gente quer se fechar, ou às vezes a gente quer desistir. É algo tão ruim que não dá para explicar. E a gente quer fugir de Deus. Essa hora que a gente quer, né? Assim, Senhor. Mas na verdade, a gente tem que fazer como Davi fez: clamar por misericórdia, clamar por perdão, confessar ao outro irmão, falar: irmão, eu pequei, ora aqui comigo, eu não posso ficar sem a presença de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 João 9 que se nós confessarmos os nossos pecados, né, ele é fiel, ele é justo para nos purificar de toda a iniquidade. E o livro de Tiago fala para nós confessarmos uns aos outros também para que haja cura. Essa guerra ela é vencida dia após dia com a força do Espírito Santo, não é com a força do nosso braço, não é com eu querendo muito e esquecendo de Deus, é mais eu clamando a Deus e pedindo socorro e misericórdia do que uma posição em que eu me coloco como autoridade máxima. Não, eu não vou, eu não vou cair mais nisso. Não é reconhecer que é só Jesus mesmo e através de ajuda de irmãos sérios na palavra, que vão caminhar e orar junto, principalmente na hora da tentação. E o mais importante, fugir da tentação, porque quem confessa a tentação não vai confessar o pecado. É uma luta difícil, mas é possível sim. O Senhor, ele tem poder para salvar, ele tem poder para curar, não importa o que você já viveu, não importa o que você já tenha visto, não importa o que você já tenha vivido, o Senhor em Jesus. O nome de Jesus ele é poderoso para salvar, para curar e para limpar qualquer enfermidade, limpar qualquer impureza, qualquer iniquidade
que há dentro de nós, inclusive esse pecado maldito. Deus te abençoe.